Um rei enlouqueceu, literalmente. Durante 7 anos ele abandonou o trono, a linguagem e a razão. Passou a viver como um animal, comia grama, rugia para o céu, andava de 4 como um bicho. Mas isso não é uma lenda, está na Bíblia. E agora, até a ciência reconhece que esse distúrbio pode ser real. Nabucodonosor, o imperador que humilhou Jerusalém, se tornou um símbolo vivo da fúria divina. Mas por quê? E por que os registros babilônicos silenciam sobre esse colapso? Prepare-se para conhecer a história mais esquecida e mais perturbadora de todo o Antigo Testamento. Nabucodonosor II não era apenas mais um rei da antiguidade. Ele foi o maior governante da Babilônia, o homem que transformou uma cidade em império e fez de sua capital um símbolo de glória, poder e divindade. Foi ele quem destruiu Jerusalém, queimou o templo construído por Salomão e levou os judeus cativos. Mas sua fama ia muito além da guerra. Ele reconstruiu templos, criou palácios colossais e, segundo algumas fontes, mandou construir os famosos Jardins Suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Seu império era tão vasto quanto sua vaidade. As inscrições oficiais o chamavam de Rei do Universo, pastor escolhido por Marduk, o restaurador do mundo. E em seus discursos, ele dizia: pelo poder dos meus deuses, eu criei uma cidade para minha glória eterna. Mas há algo que poucos sabem. A Bíblia conta que ele teve um sonho tão vívido, tão estranho, que nenhum dos sábios da Babilônia conseguiu interpretá-lo. Nele, uma árvore gigantesca crescia até os céus, fornecendo sombra e alimento a todos os seres vivos. Mas, de repente, uma voz ordenava que ela fosse cortada. Seus galhos, frutos e folhas eram destruídos. Apenas o toco da árvore, preso com correntes de ferro, permanecia. Essa voz dizia que o coração desse homem seja mudado, que ele receba o coração de um animal, até que se passem 7 tempos sobre ele. Daniel, o profeta judeu, interpretou: essa árvore é você, ó rei. Seu reino será cortado. Você viverá como um animal até reconhecer que o Altíssimo domina sobre os reinos humanos. Apesar do aviso, Nabucodonosor seguiu com sua arrogância. 12 meses depois, ele caminhava pelo terraço de seu palácio, contemplando a cidade quando disse: não é esta a grande Babilônia que eu construí, com meu poder e para minha glória? Naquele instante, uma voz interrompeu seu discurso e algo nele se partiu. Em segundos, a mente de Nabucodonosor desmoronou. O rei mais poderoso da terra enlouqueceu. As escrituras dizem que ele foi expulso do meio dos homens e passou a viver entre os animais, mas não como um fugitivo, como um deles. Ele comeu capim como bois, sua pele se cobriu de sujeira. Suas unhas cresceram como garras, e seus cabelos se tornaram longos como penas de águia. Para muitos, esse relato parece metafórico, mas a ciência moderna documenta uma condição real chamada boantropia, uma forma de transtorno psicótico em que o paciente acredita ser um animal, geralmente um bovino. Essa condição está registrada na psiquiatria contemporânea, embora extremamente rara. É possível que Nabucodonosor tenha sofrido um colapso psicótico induzido por estresse extremo, narcisismo elevado e, possivelmente, culpa e paranoia. Um surto de dissociação intensa que o levou a se isolar totalmente da sociedade. O mais intrigante, as crônicas da Babilônia, conhecidas por glorificar até os mínimos feitos reais, silenciam exatamente sobre o período em que ele teria vivido esse colapso. 7 anos de vazio, nenhuma inscrição oficial, nenhuma menção em tabuinhas ou monumentos. Alguns estudiosos especulam que o reinado teria sido mantido simbolicamente com regentes temporários.
Outros acreditam que os escribas da corte deliberadamente apagaram o período para evitar desonra. Mas o povo lembrava. Na oralidade popular, circulava a lenda de que o rei fora amaldiçoado pelos deuses. Um castigo divino por orgulho extremo. Enquanto isso, Nabucodonosor vagava pelos campos, talvez nos jardins internos do palácio ou nas planícies ao redor do Eufrates. Um homem despido de humanidade, de fala, de raciocínio. E ali, nesse estado bruto, a Bíblia sugere que ele começou um processo lento, doloroso, de reconstrução. Mas para que ele se reerguesse, algo mais profundo precisava acontecer: a rendição total. Não sabemos o dia, nem a hora, mas em algum momento, 7 anos depois de perder tudo, Nabucodonosor fez algo que não havia feito nem no auge de seu poder. Ele olhou para o céu. Esse simples gesto é a virada dramática da narrativa, porque não é só físico, é simbólico, é espiritual. E naquele instante, segundo o livro de Daniel, sua sanidade voltou, sua mente retornou, sua identidade foi restaurada. Mas não apenas isso, ele também foi restaurado ao trono, com honra, com glória, com poder renovado. Porque isso aconteceu, porque, segundo o próprio rei, ele finalmente reconheceu que não era o centro do universo, que havia um Deus acima de todos os reis. Ele diz: agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. Esse é o maior paradoxo da Bíblia. O maior rei pagão do Antigo Testamento é também o único a ter sua história encerrada com um ato público de adoração ao Deus de Israel. Nenhum outro império fez isso. Nem o Egito, nem Roma, nem a Assíria. Mas por quê? Porque Nabucodonosor passou por um processo que poucos suportam: a quebra total do orgulho. E isso levanta uma pergunta: será que a sanidade e a sabedoria só vêm depois que somos completamente despidos de nossos títulos, conquistas e máscaras? A trajetória de Nabucodonosor não é apenas sobre loucura. É sobre o risco que todo ser humano corre ao acreditar que é invencível. Porque quando o ego cresce demais, a mente colapsa. E às vezes, Deus nos deixa cair, não para nos destruir, mas para nos reconstruir com outro alicerce: humildade. Agora é com você. Comente aqui embaixo. Você acha que o poder sempre corrompe ou apenas revela quem somos de verdade? Inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos episódios. Estamos apenas começando a revelar os segredos mais esquecidos e mais impactantes da Bíblia.